Yeah. Yeah. Lucre R$2.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira, dia 12/9/2025. Mas eu tô peço se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias e além dos vídeos tem sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo ganhador pode ser você. Para participar é muito simples, basta comentar, deixar o like, se inscrever. Só o fato de você comentar, você já participa automaticamente dos sorteios, ok? Então não esquece de comentar. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira, fim de data FIFA, volta dos campeonatos aí nacionais, internacionais, vários campeonatos tops. Então bora lá. Maravilha, começamos aqui com dois jogos pesadíssimos logo de cara. Às 13h30 da tarde a gente tem o Leverkusen enfrentando o Frankfurt. Atualmente vamos para a terceira rodada da Liga Alemã e também temos aqui o Al-Ittihad enfrentando a equipe do Al-Fateh pela Liga Saudita, ok? Indo para a segunda rodada agora. Vamos falar primeiro do Leverkusen. Eu fiz uma duplinha utilizando esses dois jogos e vamos lá. O jogo do Leverkusen é interessante, pois o Leverkusen nos últimos dois jogos no início da Liga Alemã, ele empatou com o Werder Bremen por 3-3 e perdeu por Hoffenheim por 2-1. Agora o mais bizarro, a equipe do Frankfurt, que é adversário do Leverkusen, fez o contrário do Leverkusen, ganhou do Hoffenheim. Ok, o Leverkusen perdeu por Hoffenheim, o Frankfurt ganhou do Hoffenheim por 3-1 e o Werder Bremen, que empatou 3-3 com o Leverkusen, o Frankfurt pegou em casa e bateu até dizer chega, foi 4-1 Frankfurt. Os últimos 5 jogos entre Frankfurt e a equipe do Leverkusen, todos bateu o over 2,5, cara, então saiu muitos gols nessa partida, ok? Então jogo de muitos gols e poucos cartões. O último confronto mesmo, onde foi 4-1 pro Leverkusen na casa do Frankfurt, só saiu 2 cartãozinhos. Teve uma vitória aqui do Leverkusen em 2024 por 5-1, que não saiu nenhum cartão na partida. Então para esse jogo eu busquei o seguinte mercado, peguei o over 1,5, independente de quem seja. O Leverkusen pode meter 2-0, empatar 1-1, perder por 2-1, 2-0. O importante é sair gols nessa partida e coloquei under cartões para não sair 7 cartões no jogo. A gente vai aproveitar essa boa fase na questão de under cartões nos últimos 5 jogos, ok? Então jogos de poucos cartões, então jogo do Leverkusen, 2 gols e under 7 cartões aí. Agora o jogo do Al-Ittihad. Al-Ittihad, que na primeira rodada venceu o Al-Kholoud por 5-2, jogando fora de casa, um verdadeiro jogaço. E os últimos 5 jogos entre Al-Ittihad e Al-Fateh, o bizarro que todos bateram a linha de over 1,5. E o Al-Ittihad vem no total de 1, 2, 3, 4 vitórias e uma derrota aí. Jogando em casa, ele vem no total mais de 8 vitórias seguidas. Que loucura, cara, 8 vitórias seguidas jogando em casa, enquanto o Al-Fateh vem de 4 vitórias seguidas, 2-0, 2-1, 3-1 e 3-0. Então claramente a vitória do Al-Ittihad é muito favorável e sem dúvida ele é muito favorito para vencer essa partida. Só que começou um pouquinho mais cismado nessa questão, eu peguei para ele vencer um dos tempos. Então mesmo que ele, vamos supor, o primeiro tempo tome 2-0, o segundo tempo ele empate ou faça um golzinho só no segundo tempo, a gente garante o win com a opção para ele ganhar um dos tempos, ok? Então juntando esse jogo do Leverkusen e o jogo do Al-Ittihad, a gente fez um bilhetinho aqui com odd 1,57, cara, tá bonito, tá favorável, gostei aí, acredito que tem muito valor esses dois jogos aí. A
Al Ittihad que é favorito para vencer o jogo, então a gente divide aí pela metade, pegamos para ele vencer um dos tempos, e o jogo aqui da equipe do Bayer Leverkusen, 2 gols em menos de 7 cartão. Bilhete com odd 1.57, tá bonitinho, tá favorável, sem dúvida, cara, dá pra gente buscar esse win. Pela Ligue 1, a gente tem o Olympique de Marseille enfrentando o Lorient, e pela La Liga a gente tem o Sevilla enfrentando o Elche. Eu fiz um bilhetinho utilizando esses dois jogos, ok? Vamos falar sobre a equipe do Olympique de Marseille versus Lorient. O Olympique de Marseille em 3 jogos tem apenas 3 pontos aí. Na primeira rodada perdeu por Rennes, venceu Paris e perdeu por Lyon. Perdeu por Rennes por 1-0 e perdeu por Lyon por 1-0 e venceu Paris FC por 5-2. E a equipe do Lorient aqui tá na 15ª colocação também com 3 pontos, a mesma coisa que o Olympique de Marseille. Perdeu 2 jogos e venceu um joguinho, venceu o Al-Shahri. Não, venceu o Rennes, venceu o Rennes, que loucura. O Olympique de Marseille perdeu por Rennes e o Lorient conseguiu feito de ganhar por Rennes. Lorient perdeu por Lille e perdeu por Al-Shahri aí e só venceu o Rennes, ok? Então ambos com 3 pontinhos. Vamos falar os confrontos direto entre eles. Os últimos 5 jogos entre eles teve empate de 0-0 em 2023 e os outros todos bateram a linha de over 1,5, onde a equipe do Marseille venceu por 3-1, 4-2, 3-1 e 3-0. Então os últimos 5 jogos entre eles, o Olympique de Marseille venceu 4 e empatou 1 por 0-0. Então para esse jogo eu busquei o que? Mercado de gols. Não vou arriscar buscar questão de para vencer um dos tempos, principalmente que os últimos 5 jogos na casa do Olympique de Marseille todos bateram a linha de over 1,5. O Olympique de Marseille venceu os últimos 5, olha que loucura, vem de 5 vitórias seguidas contra o Lorient. Então o jogo para bater o over 1,5 tranquilamente, principalmente que também o Olympique de Marseille contra outros times, Paris FC, Aston Villa, Sevilha, Valência e Girona, todos bateram a linha de over 1,5. Então jogo para sair 12 golzinhos e 6 escanteios na partida. Agora o jogo do Sevilha que vai enfrentar o Elche. Elche subiu recentemente aí e já tá na 7ª colocação, em 3 jogos 5 pontos aí. O Sevilha tá na 12ª colocação com apenas 3 pontinhos. Vamos agora para a 4ª rodada, né? Então ainda tá no início do campeonato, não é bom o Elche se animar tanto não. Vamos lá, os últimos confrontos entre Elche e Sevilha em 2023 pela La Liga. O Elche empatou 1-1, teve bastante cartão, teve expulsão pro Sevilha e tudo. E deixa eu ver o outro jogo aqui na casa do Sevilha. Na casa do Sevilha também em 2023, só no primeiro tempo foram 11 finalizações do Sevilha e 22 finalizações na partida inteira, e mais de 5 escanteios pro Sevilha. Então o Sevilha atacou com tudo a equipe do Elche. E em 2021, outro confronto na casa do Sevilha, 13 finalizações e 5 finalizações só no primeiro tempo. Jogo aqui muito simples, cara. Jogo pra gente buscar finalizações no primeiro tempo a favor da equipe da casa e buscar escanteio. Então pra esse jogo do Sevilha, peguei pra ele ter no mínimo 4 finalizações no primeiro tempo, ok? Contra o Elche, e para ter 2 escanteios na partida. Então tem que ter pelo menos 4 finalizações, hein, Sevilha? Se não tiver 4 finalizações, é head pra gente, mas dá pra gente buscar 4 finalizações do Sevilha no primeiro tempo. Esse bilhetinho ficou com odd cravada 1.50, tá bonito, tá favorável e dá pra gente buscar esse win. Pela Liga Portuguesa, a gente tem o Benfica jogando em casa contra a equipe do Santa Clara, ok? Benfica que é favorito para vencer essa partida. Então vamos falar sobre esse joguinho aqui do Benfica. Benfica que nas primeiras rodadas veio muito bem, cara, muito bem mesmo, ok? E além do jogo do Benfica, a gente tem outro joguinho também, que é o jogo do Júnior Barranquilla versus La Equidad. Então eu juntei esses 2 jogos aí pra gente fazer uma duplinha bem favorável. Então vamos falar cada um dos jogos. Benfica em 3 jogos vem com 3 vitórias aí, 9 pontos, ok? O primeiro colocado é o Porto, que em 4 jogos venceu todos os jogos. Porto tem no total 11 gols marcados, apenas 1 gol sofrido. Benfica em 3 jogos, 6 gols e apenas 1 sofrido. Benfica vem de vitória pro Alverca aqui
pela Liga Portuguesa aqui, pela própria Liga Portuguesa, por 2-1, venceu fora de casa, venceu também a equipe do Tondela por 3-0 e venceu a Estrela Amadora. Então Benfica só pegou time fraco até agora. E a equipe do Santa Clara vem de vitória em cima do Estoril, empate com a Estrela Amadora e derrota pro Moreirense. Então Santa Clara tem 4 pontinhos, 1 gol marcado apenas e 4 gols sofridos. Para esse jogo do Benfica, eu não peguei o over 1,5, peguei pro Benfica vencer um dos tempos, pois vem muito bem contra a equipe do Santa Clara, vem total 5 vitórias seguidas, 2-1, 2-1, 3-0, 4-1 e 3-0. Então claramente o Benfica é favorito para esse jogo, mas eu fui pela tranquilidade, peguei para ele vencer um dos tempos e mais de 4,5 cantos na partida para sair no mínimo 5 escanteiozinhos nesse jogo. Então o Benfica tem que vencer um dos tempos, mesmo que ele perca a partida, ele pode perder o primeiro tempo e vencer o segundo, aí é win pra gente. E o outro jogo que eu resolvi utilizar para juntar com esse do Benfica é do Júnior Barranquilla, que na parte de encerramento da Liga Colombiana, em 10 jogos, tem 20 pontos, logo em seguida vem Independiente de Medellín. Júnior Barranquilla meteu 21 gols, sofreu apenas 13 e a equipe do La Equidad está na 17ª colocação em 10 jogos, 10 pontos apenas, cara. Os últimos 5 jogos entre Júnior Barranquilla e a equipe do La Equidad, Júnior Barranquilla venceu todos, eu não tô brincando, vem de 5 vitórias seguidas, 1-0, 1-0, 3-1 e outros 2 jogos de 1-0, então a maioria dos jogos o Júnior Barranquilla vence por 1-0, então esse jogo aqui eu peguei pro Júnior Barranquilla marcar e para não sair 7 escanteios no primeiro tempo, juntando esses 2 bilhetes aí, esses 2 jogos, o do Júnior Barranquilla e da equipe do Benfica, temos o bilhetinho com odd cravada 1,50, tá bonitinho, tá favorável, bem analisado e eu acredito que dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Argentina, a gente tem o Racing enfrentando o São Lourenço e um jogaço aí, ok? Racing é favorito para vencer esse jogo. No grupo A, o Racing está na 14ª colocação na parte de encerramento e a equipe do São Lourenço está na 4ª colocação, mas a gente vai falar de confrontos diretos aqui entre Racing e São Lourenço. Últimos 5 jogos entre Racing e São Lourenço na casa do Racing, o bizarro que todos bateram a linha de over 1,5, isso mesmo, eu não tô brincando, é muito raro você ver vários confrontos aqui onde sai bastante o over 1,5 seguido. Então 5 jogos seguidos aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos seguidos desde 2010 que vem batendo a linha de over 1,5 nos confrontos do Racing São Lourenço, o Racing jogando em casa. Eu tô falando do Racing jogando em casa, hein? Que bizarro! E o Racing vem marcando aqui frequentemente. Os últimos 5 jogos o Racing marcou. Para esse confronto, peguei um golzinho da equipe da casa do Racing e para sair 3 cartãozinhos aí na partida. Então o mínimo é 3 cartão. O confronto mais recente aqui foi 4-1 Racing em 2024, saiu 4 cartões. Em 2023 saiu tanto cartão aqui que quase não consegue mostrar as estatísticas aqui, saiu mais de 8 cartões. Em 2022 saiu 2 expulsões pro lado do Racing e muitos cartões. Em 2021 saiu no total mais de 5, 6, 7 cartões de expulsão. Cara, é jogo pra gente buscar o quê? Buscar pro Racing, time da casa, meter pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo, buscar mais de 2,5 cartões e buscar um golzinho do time da casa do Racing. Então esse bilhete basicamente é a favor do Racing. Então pegamos alguns mercados aí favoráveis ao time da casa, aproveitando as boas estatísticas dele jogando em casa contra a equipe do São Lourenço, ok? São Lourenço que fora de casa vem até que razoável, vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Aí o Racing dentro de casa vem de 2 vitórias e 3 derrotas, mas as derrotas aqui o Racing pelo menos conseguiu marcar. Perdeu para a equipe do Santa Fé por 3-2 e perdeu para o Tigres de 2-1, mesmo assim conseguiu marcar a equipe do Racing. Então dá para a gente buscar esse bilhetinho aí, ó, de 1,50 Racing para marcar, anota aí em sua agenda, mais de 2,5 cartões, tem que sair pelo menos 3 cartãozinhos aí nesse jogo. Lembrando que é um clássico, cara, é confronto clássico, é Liga Argentina. Liga Argentina sai mais o dobro, o triplo de cartão do que de gols.
entendeu? Tá bem mais favorável você buscar cartões do que gols em Liga Argentina. E no primeiro tempo, pro Racing, time da casa, meter 4 finalizações, ok? Então, bilhetinho com odd 1.50. Esse jogo é às 7 horas da noite, então acompanhe aí no ao vivo. Qualquer coisa você pega até um cash out aí, se liberar o win completo, ok? Então, bilhetinho bem bonitinho, favorável, tá muito legal. Dá sim pra gente buscar esse win. Também pela Liga Argentina, a gente tem a equipe do Lanús enfrentando aqui o Independiente Rivadavia, e temos aqui o Huracan enfrentando o Vélez Sarsfield. Que jogão! Fiz uma duplinha utilizando esses dois jogos. Vamos falar primeiro da equipe do Lanús versus Independiente Rivadavia, e depois a gente fala sobre o jogo do Vélez Sarsfield, ok? Então vamos lá. Lanús vai jogar às 9h15 da noite, atualmente no grupo A. No grupo B, na verdade, o Lanús está na 7ª colocação na parte de encerramento, e o Independiente Rivadavia na 10ª colocação no grupo A. Lembrando que esse jogo aqui é na parte de encerramento da Liga Argentina, ok? Vamos lá, já está na 7ª, indo para a 8ª rodada. Últimos confrontos entre eles, os últimos 3 jogos entre eles. Lembrando que só tem esses 3 jogos, na verdade. 2 bateram a linha de over 1,5, só teve um jogo que saiu 1-0 na partida, na casa do Lanús. O único jogo que teve entre os únicos 2 jogos que teve entre eles, Lanús venceu por 1-0 e perdeu por 2-0 pro Independiente Rivadavia. Vamos falar aqui, então gols dá sim pra gente buscar, a gente pode buscar um golzinho, cartões nem tanto. Teve jogo onde só saiu 2 cartões, mas finalização no primeiro tempo a favor do Lanús dá sim pra gente buscar. No jogo onde o Lanús jogou fora de casa contra a equipe do Rivadavia, então jogando fora, ambiente hostil, ele teve 5 finalizações, e jogando em casa, no seu mando de campo, na derrota pro próprio Rivadavia por 2-0, no primeiro tempo ele teve 4 finalizações e 18 finalizações na partida inteira. Então dá pra gente buscar o over 3,5 finalizações a favor da equipe do Lanús, que tá muito favorável. Então para esse jogo do Lanús eu peguei o que? Um golzinho na partida, aproveitando que os últimos 3 jogos entre eles saíram gols, e finalizações no primeiro tempo a favor da equipe da casa do Lanús. Agora vamos lá pro jogo do Huracan versus Vélez Sarsfield. Para esse jogo eu não peguei cartões, pois a odd para cartões estava baixíssima mesmo. Acima de 3,5 cartões estava pagando 1.8, não valia a pena. O mercado que eu achei bem favorável era o mercado de gols ou buscar finalizações aí. Vamos falar o mercado de finalizações. O último jogo entre eles, só no primeiro tempo, teve 8 finalizações, que foi na casa do Vélez Sarsfield. Em 2024, na casa do Vélez, só no primeiro tempo, 11 finalizações. Em 2023, na casa do Huracan, só no primeiro tempo foram 9 finalizações. Novamente, na casa do Huracan, em 2023, na vitória do Huracan por 1-0, foram 6 finalizações aqui. Saiu poucas finalizações nesse jogo, mas foi o único jogo que saiu poucas finalizações. O restante saiu no mínimo 7 ou 8 finalizações no primeiro tempo. Então para esse jogo eu busquei acima de 6,5 finalizações no primeiro tempo para essa partida, para sair no mínimo 7 finalizações no jogo, ok? Eu não busquei a favor do Huracan ou do Lanús, pois teve jogos aí onde a equipe do Huracan teve mais finalizações que o Lanús, e teve outro que o Lanús teve mais finalizações. Então é legal a gente evitar essa questão. Então eu preferi buscar para ambos aqui, fica bem mais tranquilo na hora de buscar o green. Então para esse jogo, para esses 2 jogos, o bilhete ficou com odd 1.52. Jogo do Lanús, para sair um golzinho e 4 finalizações no primeiro tempo a favor da equipe do Lanús, a equipe da casa. E o jogo do Huracan e Vélez Sarsfield, para sair 7 finalizações no primeiro tempo, aí juntando os 2 times, beleza? Então bilhete com odd 1.52, tá bonitinho. Claro que a Liga Argentina tudo pode acontecer, só o jogo do Lanús que a gente buscou gols, então bora torcer para sair gol nessa partida, ok? Então bilhete bem legal, bem bonito, e claramente dá pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos aqui 2 jogos da Série B. Temos aqui o Coritiba enfrentando o Goiás. Que jogaço! É confronto direto aqui pela liderança na Série B.
O Coritiba, que assumiu a liderança depois de um tropeço do Goiás, foi a 46 pontos e pode se distanciar do Goiás aí a 49, ficar 5 pontos de diferença do Goiás. Ou o Goiás pode reassumir sua liderança vencendo o Coritiba. A diferença aqui, o complicado pro Goiás, que o Goiás vai jogar fora de casa. O Coritiba vai jogar em casa. Confronto absurdo e a gente vai falar sobre esse jogo. E para esses jogos aqui da Série B a gente fez uma duplinha. Utilizamos o jogo do Coritiba e Goiás e o jogo do Volta Redonda e Criciúma, outro confronto interessante, pois o Criciúma vem logo atrás na terceira colocação com 42 pontos. Se o Criciúma vencer o Volta Redonda e o Goiás tropeçar, o Criciúma vai para a segunda colocação, cara. Que confronto absurdo, que rodada louca essa da Série B. Vamos falar primeiro do jogo do Volta Redonda e Criciúma. Para essa partida, eu busquei 2 chutes ao gol do Criciúma, peguei o mercado mais simples possível. Meu medo é que teve jogos onde o Criciúma inventou de só ter um chute ao gol, onde ele venceu por 1-0, exemplo, o jogo contra o Remo. Mas as outras partidas, tranquilo, aqui saiu 2 chutes ao gol, principalmente na casa do Volta Redonda. Volta Redonda contra outras equipes, contra o Atlético mesmo, onde perdeu por 2-0. O Atlético teve 5 chutes ao gol, CRB que venceu por 1-0, teve 4 chutes ao gol, contra o Novo Horizontino no empate de 0-0, Novo Horizontino teve 3 chutes ao gol, contra o Vila Nova, Volta Redonda venceu o Vila Nova teve 3 chutes ao gol, e o Atlético Paranaense meteu mais de 4 chutes ao gol aí contra a equipe do Volta Redonda que venceu o Atlético Paranaense por 3-2 depois de uma virada absurdo. Então, para esse jogo do Volta Redonda contra Criciúma, chute ao gol a favor da equipe do Criciúma, 2 chutes ao gol e buscar mais de 2,5 cartões. O confronto mais recente foi na casa do Criciúma pela 7ª rodada no primeiro turno e saiu 4 cartões no primeiro tempo e 5 cartões no segundo tempo. Saiu muitos cartões, por isso que a gente vai buscar essa linha de cartões e chute ao gol. Agora, bora falar desse confronto absurdo entre Goiás e Coritiba. Últimos 5 jogos entre eles, o jogo mais recente na casa do Goiás pelo primeiro turno, pela 7ª rodada, a equipe do Goiás venceu por 1-0, isso mesmo, venceu por 1-0, o jogo só saiu um cartãozinho apenas, que foi no primeiro tempo e ainda pro Goiás, e só ficou nisso, mas foi um jogo interessante, ó, finalizações foi 18-7, Goiás teve 18 finalizações, ok, e o Coritiba só 7 finalizações, 5-7 em escanteios, Goiás 5, Coritiba 7 escanteios. Em 2024, também pela Série B, agora no mando de campo do Coritiba. Tô falando no mando de campo do Coritiba. Coritiba amassou. Foi 22-11 finalizações, 6 chutes ao gol e 10 escanteios a 9, foi um total de 19 escanteios. Então, por essa partida, eu peguei o que? Peguei finalizações no primeiro tempo do Coritiba. Só no primeiro tempo naquela partida, na casa do Coritiba, foram 9 finalizações do Coritiba. Coritiba jogando em casa é muito chato, cara, muito chato mesmo. Os jogos entre Coritiba e Goiás sai muita finalização. Então, para isso, eu busquei esse mercado. Busquei o over 4,5 finalização do Coritiba e busquei para sair mais de 2 escanteios pro time da casa, ok? Então tem que sair 5 finalizações do Coritiba no primeiro tempo e pelo menos buscar aí 3 escanteios do Coritiba. Então bilhetinho bonitinho, favorável, e acredito que tem muito valor e dá pra gente buscar esse ganho, hein? E você, o que achou? Tá legal esses bilhetes? Lembrando que eu tô utilizando mais a Bet365, pois os mercados estão com linha baixa, finalizações, cartões, dá pra gente utilizar tranquilamente. Mercado de escanteio mesmo, eu tô adorando utilizar na Bet365. Ela começou a liberar em quase todas as ligas. Liga Argentina agora ela tá liberando finalização na Liga Argentina. Também ela é patrocinadora do Campeonato Argentino, mas tá liberando aí. Não, a Betano que é patrocinadora do Campeonato Argentino, perdão. Mas a Bet365 mesmo assim tá liberando o Campeonato Argentino, onde era pra Betano, tá liberando com linha baixa, cara, e a Betano não libera. Mas é assim mesmo. Então você pode
pode fazer algum desses bilhetes, tanto na Bet365 quanto na Betano, mas quando se trata de finalizações, você só consegue fazer na Bet365, hein? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, e se você assistiu o vídeo até esse exato momento, comenta a palavra Goiás, pra eu saber que você assistiu, pois temos aí Coritiba e Goiás, eu quero saber quem vai ganhar, se Goiás vai reassumir a liderança ou se o Coritiba vai se distanciar. Mas pra ser sincero, olhando esse jogo assim, tá com a cara de empate arretado, hein? Então esse é meu palpite, empatezinho aí tá com cara. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família!